Mas antes de você terminar, você teve uma comissão, que é uma comissão importantíssima dali dos anos 80, a Comissão Sim. Afonso Arinos, e é um momento particularmente, é outro momento de É, grande mobilização da Constituinte, que você teve é. uma participação importante. Eu Queria queria te falar sobre ouvir. isso e queria também voltar a um ponto que eu esqueci, que é, talvez seja uma curiosidade, mas que eu acho que é muito educativo para as jovens gerações, sabe? Como é que eu fiz algumas das minhas pesquisas. Nos Estados Unidos, quando eu estava lá, para fazer trabalho de curso, trabalho de mestrado, para você ver, para as pessoas entenderem as condições atuais de trabalho comparadas com aquelas, né? Eu queria dados eleitorais do estado de Minas Gerais. Minas tinha, naquela época, 755 municípios. Como é que eu obtive esses dados eleitorais? Alguns estavam publicados em boletins, outros estavam ainda em forma bruta, né, em matéria-prima, nada, evidentemente, em computador. Eu pude trabalhar com esses dados porque a minha mãe, entende, com folha de papel ao maço, assim, deste tamanho, traçava linhas com a régua e lápis e copiava no Tribunal Eleitoral aquela maçaroca incrível e me mandava. Foi assim que eu obtive esses dados para trabalhar. Isso nos anos 60, né? Na eleição de 74, ainda foi assim. Nós fizemos a toca de caixa e publicamos um livro em 2 meses, trabalhando desta maneira. Você vê aqui a pesquisa no município de São Paulo, né? São Paulo tem a sua geografia social e eleitoral. Você vê que hoje na Folha, no Estadão, você vê um mapa da votação, com as características sociais. Nós fizemos isso em 74. São Paulo tinha 181 distritos. 181 multiplicado por partido tal, partido tal, partido tal, é uma matriz gigantesca. Nós varávamos à madrugada, sabe, várias pessoas, um grupinho lá, no Tribunal Eleitoral, com papel maço, copiando aquilo, para depois checar tudo na maquininha de somar, para fazer as contas e para fazer aqueles estudos, né? Hoje basta você dar um clique ali no computador e pronto. Se você quiser da Índia, tem também. Se quiser da Indonésia, tem também. O que você quiser, está disponível ali já em forma computacional, né? Então, é uma coisa louca. Eu me sinto traído, para dizer a verdade. Isso foi uma sujeira que o destino me aprontou. Mas então vamos falar da Comissão Afonso Arinos, né? Com a conclusão do processo de transição, a votação no colégio eleitoral, à medida que aquilo se aproximava, né, e que era nítida a vitória do Tancredo, começou-se a pensar como seria o futuro, houve um debate se haveria uma nova Constituição, apenas emendas à Constituição existente, como é que seria isso. Depois veio a discussão se seria uma Assembleia Constituinte tábula rasa, partindo de zero, ou se seria o Congresso Constituinte, o Congresso Nacional transformado, né, com status constituinte durante um certo período. Essas discussões muito azedas durante um longo período. E neste processo surgiu então a figura do Afonso Arinos, conversando com o Tancredo Neves, a ideia da comissão e o que eu soube, né, o que me disseram, não sei qual é a veracidade dessas coisas, o que eu soube na época é que o Tancredo iria nomear 14 pessoas para uma comissão, que eu seria uma delas, para nós trabalharmos intensamente num projeto, uma coisa básica de Constituição. O Tancredo, então, foi hospitalizado, né, no dia da posse, 15 de março, ficou até 21 de abril no hospital e veio a falecer. Nesse período, evidentemente que a ideia ficou em banho-maria, esquecida, sem sentido, sem sentido. Com o falecimento dele, o Sarney assumiu, a ideia foi sendo pouco a pouco recolocada e o Sarney, então, no final de agosto de 85, nomeou finalmente a Constituição, mas a essa altura ela tinha 50 membros. E segundo os passarinhos comentavam aí na minha cabeça, a lista inicial de 14 tinha se transformado numa lista de 1.800.
Então, virou um problema político muito complicado para o presidente, e a própria natureza da comissão passou a ser uma dificuldade muito grande. E logo de saída se decidiu, acho que se decidiu acertadamente, de que ela se reuniria aberta à imprensa, aberta ao público, o que do ponto de vista da transparência e da democracia é inquestionável. Agora, do ponto de vista da produção célere de um documento base, é claro que está errado. Né? 14 pessoas trabalhando intensamente em redor de uma mesa teriam feito um projeto muito mais consistente em um prazo muito menor. A comissão acabou durando um ano e não sei quanto e produziu o projeto. Acho que o projeto teve muito valor, mobilizou muito a discussão. Né? Todos nós fomos à imprensa dezenas de vezes para discutir temas constitucionais. Então, para mim foi uma experiência extraordinária, a participação, a discussão dos temas e o convívio, né? O convívio com as pessoas. Você imagina, era uma comissão que tinha diversos ministros, né? Estava o Celso Furtado, estava o Célio Borja, o Rafael de Almeida Magalhães, juristas aí de primeira grandeza, como o Cláudio Lacombe, o Miguel Reale Filho, pessoas das mais variadas, o Joaquim Falcão, pessoas das mais variadas profissões, né? Do clero, o padre Ávila. Então foi um convívio durante um ano e nós nos reunimos 101 dias integrais, então, contando as reuniões de Brasília com as do Hotel Glória, com as de Itaipava, e algumas em São Paulo, deu 101 dias de trabalho. Uma coisa extremamente intensa. E você veja que, nessa altura, para eu combinar isto com IDESP, com a minha necessidade de ganhar dinheiro, e com a PUC, era um ritmo meio violento de trabalho, você compreende? Bastante difícil. Mas eu fui levando por aí, depois disso, então, é que quando saiu a parte da comissão, entende? A parte da transição do meu horizonte, é que eu passei a me dedicar mais à consultoria como forma de viver. Né? Então, em 95, eu me tornei sócio da MCM Consultoria, fiquei 5 anos como sócio da empresa e finalmente parei. Essa é basicamente a história. Mas hoje você tem a Augurium, quer dizer... mas é uma atividade pequena agora. Né? Mas é ainda de consultoria? É o básico para eu sobreviver. Eu não tenho grandes... eu me sinto, evidentemente, em condições de produzir ainda alguma coisa. Eu espero escrever mais 3 ou 4 coisas. Mas você falou da USP. Esqueci da USP. Logo da USP. Foi na época, um pouco antes da Comissão Afonso Arinos, a USP, em 84, resolveu, finalmente, admitir professores que antes estavam impedidos, por razões de cassação, de direitos, a participar do corpo docente. Eu, então, me reuni lá no Departamento de Ciências Sociais. Mas eu enfrentei, Helena, um conjunto de dificuldades, para mim, inesperados, sabe? Primeiro, eu tinha rodado tanto, por tantos carnavais, sabe? Em tantas atividades, que eu já não tinha mais como me adaptar a uma agenda diária de presença na USP, de reunião com estudantes e tal. Era no Departamento de Sociologia? Eu era um fruto temporâneo demais, você compreende? Eu estava fora de época. Não? Eu não estava mais no início da minha carreira, eu estava no fim, praticamente. Não tinha mais como me adaptar a requisitos, a atenção que os estudantes tinham que ter, que eu me sentia moralmente impelido a dar, mas eu não tinha mais como dar. Frequentemente eu tinha que viajar para o exterior, entendeu? Na minha atividade. Ficou muito difícil. Por mais que os colegas me ajudassem, a Maria Tereza Sadek ajudou imensamente, a Maria Célia Quirino, muitas vezes me substituiu em aulas, mas era uma situação inadequada. Né? O outro problema era para mim, inusitado.
o meu doutorado não tinha sido reconhecido. Né? E eu então só podia... Validado, né? Validado. Eu só podia então lecionar na graduação. O que para mim era... Você criou 2 pós-graduações. Eu criei 2 pós-graduações. Eu tinha que assistir aula de estudos brasileiros, matéria que eu tinha dado várias vezes. E daquilo foi se tornando realmente surrealista para mim. Eu fui me desmotivando muito rapidamente. Isso foi em 84, 85. A carga horária era um absurdo. Eu tinha que, 2 vezes por semana, eu pegava uma classe de 2 da tarde às 6 e de 7 às 11. Você percebe que eu não tenho voz, né? Então, às 5 da tarde, eu já estava afônico, mas eu tinha umas 4 ou 5 horas para tocar. Então, eu decidi que ia sair. Nesse ínterim veio a indicação para a Comissão Afonso Arinos. Eu tinha uma razão legítima para me ausentar durante todos aqueles dias, como eu te relatei, foi o que de fato aconteceu. Mas quando acabou a Comissão Afonso Arinos, eu ali em contato com as pessoas, eu decidi que não ia continuar, permaneci na PUC. Né? Na PUC eu cheguei a 23 anos de trabalho, mas encerrei lá na USP. O reitor naquela época era o José Goldenberg, ele ficou furioso comigo, ficou muito chateado, me chamou à reitoria, expus para ele, né, as condições. Eu não posso ficar, não tem mais condições. Isso está fora do meu horizonte.